Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula Prevenção de Recaídas. É importante dizer que a prevenção com o seu paciente vai feita durante o seu atendimento e no pós-atendimento também. Geralmente, os pacientes que nos procuram são pacientes ansiosos, deprimidos, pacientes com algum tipo de transtorno já diagnosticado ou até mesmo com algum trauma emocional que vem para que você venha acompanhá-lo. E é importante entender quais são os indícios que esse paciente pode dar de uma possível recaída e como atuar dentro da sessão. Então, geralmente, durante ou após o acompanhamento, o paciente ele pode sofrer algumas recaídas, pois obstáculos surgem ao longo da sua vida, tanto durante as sessões quanto no pós também tratamento. Então, é importante que o próprio paciente esteja atento a gatilhos que podem levar a possíveis recaídas para que ele possa também buscar ajuda o quanto antes. O autoconhecimento ele é indispensável. Então, através da prevenção de recaída, o que é possível ser feito? Consolidar os avanços terapêuticos alcançados, capacitar o paciente a identificar e manejar gatilhos futuros, promover a autonomia no enfrentamento dos desafios diários e reduzir os custos emocionais e financeiros associados às recaídas. Afinal, a recaída muitas vezes traz aquela noção para o paciente que ele vai ter que retomar o atendimento do zero novamente, que vai ser custoso para ele, e na verdade muitos terapeutas fazem isso, que não é errado 100%, mas eu entendo que tem uma outra forma de agir mediante a situação. Quando o paciente sofre uma recaída, é importante que você retome o atendimento com ele, mas um pouco mais espaçado também, para que ele não venha a ter aquela total dependência novamente do terapeuta, como lá no começo, quando eram sessões semanais dentro da sua análise. Como que nós podemos fazer em relação a isso? No finalzinho do tratamento do seu paciente, nós digamos, né, desmamar esse paciente, você pode espaçar um pouco mais as consultas para que ele venha aí se desvinculando, desconectando desse terapeuta e a partir daí, talvez nesse momento, já surjam alguns indícios de recaída, ao qual ele mesmo vai identificar e vai ser mais fácil você também atuar com ele antes de realmente dar uma alta propriamente dita. Então a recaída, ela faz parte de todo o processo de mudança. É importante deixar isso bem claro para o seu paciente, que ele não está regredindo na sessão, por mais que, se ele estava progredindo e ele retoma alguns padrões, né, anteriores, automaticamente a gente percebe que é uma regressão. Porém, nós não precisamos falar isso para o paciente. É importante que você diga desde o princípio que as recaídas elas fazem parte do acompanhamento, mas precisam ser mapeadas. Ela faz parte do processo. É muito importante que isso fique bem claro, não para que se permita acontecer, mas para que se permita tentar novamente. A recaída, esse processo de prevenção, é um conjunto de técnicas que tem como objetivo principal a manutenção dos hábitos e uma abordagem considerada efetiva em todas as ocasiões, inclusive também no acompanhamento de dependentes químicos. Então, nós temos aqui abaixo, no material que vocês têm de apostila, alguns componentes de prevenção da recaída. Então, primeiramente, sempre a psicoeducação na TCC ela é essencial. Educação sobre o processo de recaída. Então, ensinar que recaídas são comuns e fazem parte do processo. Explicar também que recaídas podem ser uma oportunidade, não apenas falhas. Imagina um paciente dependente químico, ou um paciente deprimido que sofre recaídas, tanto podem ser recaídas químicas, voltar a utilizar um tipo de droga ou bebida, ou até mesmo recaídas em alguns tipos de processos comportamentais. Esse paciente, possivelmente, ele não vai querer ficar na sessão ou se manter no tratamento. Se ele for cobrado severamente, se de repente o terapeuta falar, poxa, novamente você está recaindo nisso, você já havia vencido isso não vai ajudar o seu paciente. Então é importante o encorajamento, a motivação, mostrar que faz parte de um processo, mas que desistir do seu tratamento, se evadir, não é a melhor forma de enfrentar este problema. Então, identificar os gatilhos e sinais de alerta, auxiliar o paciente a reconhecer, mapear quais são as situações que levam ele
a ter recaídas. Situações, pensamentos e emoções, que é o modelo cognitivo, essas três etapas são fundamentais em relação a esse paciente, para que ele compreenda o que está levando ele a ter essas recaídas, quais seriam aí também os possíveis fraquezas e vulnerabilidades, o que ele pode fazer para evitar esses lugares, pessoas, situações. Então tudo isso aí é muito importante que o paciente esteja atento aos gatilhos e também o próprio terapeuta está atento àquilo que o paciente está trazendo na sessão. Nós temos alguns exemplos, né? Estresse, isolamento, locais ou pessoas associados a padrões antigos, tudo isso aí atrapalha. Por exemplo, talvez o paciente não está saindo de casa, não está retomando aquele uso da bebida, do cigarro, ou de repente aquelas amizades antigas, né? Que estavam levando ele a um padrão de comportamento e adoecimento mental, ou até mesmo algum ambiente de trabalho que estava sendo tóxico para ele, mas o isolamento já seria um indício, um gatilho para a recaída. O estresse excessivo. Talvez o paciente não está fazendo nada do que eu acabei de comentar, mas está em um local de trabalho ou um relacionamento ou em um momento de estresse muito grande. E esse estresse vai levar a um possível relaxamento, a pessoa buscar uma forma de relaxar, uma forma de sair daquele estresse, e ela pode também voltar para padrões anteriores ou antigos. Então é importante a gente mapear isso. Planejar estratégias de enfrentamento. Então, desenvolver habilidades práticas, como técnicas de relaxamento, resolução de problemas, nós já tivemos aula sobre isso, e autorreflexão são essenciais para o enfrentamento. Então, esse paciente ele precisa de ferramentas para quando você não estiver com ele, conseguir regular, se autorregular e conseguir compreender. Afinal, quando eu respiro, quando eu me regulo, aí eu consigo compreender o que me levou àquela crise de ansiedade, o que aconteceu anteriormente, e isso eu preciso fazer com relaxamento, em paz, com uma autorreflexão. Então, tudo isso são dicas e orientações que você vai passar para o seu paciente, que é importante. Então, treinar a substituição de comportamentos prejudiciais por atividades um pouco mais saudáveis. Monitoramento e revisão contínua, isso é muito importante também na prevenção de recaídas. Incentivar o uso de registros diários de pensamento, emoção, isso é muito importante. O paciente manter por um tempo ainda esse registro emocional, como que ele está, o que está acontecendo na semana. Nós temos no TCC ferramentas também de registros, que é o diário das emoções, onde você pode entregar esse papel para o seu paciente e ele mesmo criar esse diário semanal, para que ele possa mapear o que está acontecendo com ele, se algum gatilho vai levar ele até alguma suposta crise. Isso é muito importante. É importante também revisar as estratégias utilizadas, porque estratégia nem sempre é a mesma para todos os pacientes. Nós temos pacientes, todos são subjetivos, então essa estratégia não pode ser a mesma. Mas, por exemplo, se quando o paciente tem uma crise de pânico, ele faz a respiração, faz toda aquela técnica que você já ensinou para ele e não está tendo eficácia, é importante substituir por uma outra, o paciente está ligado nisso, trazer esse feedback para você e você ver qual é a técnica que vai se encaixar melhor. Nós temos também algumas práticas, né, para prevenir essas pequenas recaídas que podem gerar grandes, né, quedas. Então, a primeira coisa é a reestrutura cognitiva, desafiar os pensamentos, buscar as evidências desses pensamentos. O paciente sempre está escrevendo e anotando os seus pensamentos. A prática do Mindfulness é muito importante, independente da alta ou durante o atendimento, o paciente praticar esse exercício de relaxamento, que vai elevar, né, mais a sua dopamina, serotonina, vai trazer um bem-estar também. O exercício físico, que é de suma importância, e as técnicas comportamentais, como a exposição gradual, que seria enfrentar aos poucos situações que o paciente quer evitar. Então, se o paciente ele estava muito bem, progredindo, ele, por exemplo, tinha uma fobia social e agora ele começa a se isolar, ele começa a ficar um pouco mais recluso, volta aqueles medos novamente, aí o terapeuta vai entrar em ação com a exposição gradual novamente, bem devagar, retomando com esse paciente a técnica essencial para aquele momento.
O reforço positivo, ele vai ser recompensar comportamentos saudáveis e conquistas alcançadas. Então, a cada conquista celebrar. Isso é muito importante, principalmente para o paciente com depressão e paciente dependente químico. Pequenas conquistas para eles são muito importantes. Até porque a depressão está muito associada também ao quadro de dependência química. Claro que nem sempre vai coexistir esses dois quadros, mas é muito importante celebrar. Então, se o paciente ele obteve um sucesso nesse tratamento, ele superou uma recaída, ele não recai mais naquela mesma coisa, ele mesmo pode se auto-recompensar com um passeio, com um dia só para ele, com um dia de autocuidado. Então, isso é o reforço positivo. É vocês criarem uma listinha de coisas, de recompensas, para que ele possa trazer para o cérebro, porque o cérebro trabalha com recompensas, então é muito importante isso aí também ser feito. E sempre um planejamento de um plano de crise, estabelecer um passo mais claro para lidar com situações de alto risco. Exemplo, reconhecer os primeiros sinais de recaída, contactar alguém de confiança ou o terapeuta, utilizar uma técnica que já foi oferecida pelo terapeuta. Planejamento de crise, o que seria isso? O paciente vai planejar juntamente com o terapeuta o que fazer caso aconteça uma crise. É importante que ele sente com o seu terapeuta e trace um plano para esse momento. Então, por exemplo, a primeira coisa que ele entendeu que ele precisa de fazer durante a crise é reconhecer os primeiros sinais de recaída. Segundo, ele coloca aqui contactar alguém de confiança ou até mesmo um terapeuta. E terceiro, utilizar uma técnica de enfrentamento previamente aprendida. Então, esses 3 tópicos aqui já vão ajudar muito o seu paciente. Se ele tem um plano de crise, isso traz segurança para ele também e para você, porque afinal, de repente, naquele momento você não vai estar disponível para atendê-lo, nem agenda, nem tem um espaço na agenda para atendê-lo. Então é importante que ele já tenha esse planejamento de crise. A técnica do roleplay é muito interessante também, é ensaiar durante as sessões como lidar com situações desafiadoras, é como se fosse uma encenação que ela é planejada na sessão para que o paciente veja como ele vai se sair e ele consiga colocar em prática algumas técnicas. Então é muito importante a gente estar munido de ferramentas para poder auxiliar esse paciente. E a construção da rede de apoio, encorajar o paciente a buscar uma rede de apoio com familiares, amigos ou até mesmo grupos terapêuticos. Ele faz terapia com você, mas é importante que ele também esteja em outros grupos. Um grupo, de repente, de terceira idade, um grupo, de repente, de pessoas da idade dele, ou, de repente, de uma terapia ocupacional. Tudo isso é importante para que ele também venha ter essa rede de apoio. Então, a importância da prática clínica e monitorar esse paciente durante o seu acompanhamento e no pós-atendimento também. Então, nós podemos realizar sessões de acompanhamento para reforçar as estratégias, estimular o paciente a compartilhar sucessos e também suas dificuldades e estimular a flexibilidade terapêutica, reconhecer em cada paciente que cada paciente é único e adaptar a estratégia conforme as suas necessidades. E sempre focar na autonomia, ajudar o paciente a se tornar terapeuta de si mesmo, cada vez mais autônomo, confiante, sabendo o que fazer e como fazer. Isso é muito importante. Nós temos aqui um exemplo prático de João, de 35 anos. Ele é um paciente com ansiedade generalizada. A primeira coisa que ele mapeou, que o gatilho principal dele era a sobrecarga no trabalho, que levava ele a ter muito estresse. Qual foi as estratégias implementadas? Primeiramente, técnicas diárias de relaxamento progressivo antes mesmo das reuniões do seu trabalho. Afinal, o João ele ocupava um cargo bem superior ali na hierarquia da sua empresa, um cargo de alta responsabilidade. É automaticamente normal sentir essa pressão, essa sobrecarga. Mas antes das reuniões, ele realizava essas técnicas de relaxamento, que é o relaxamento progressivo. Olha que interessante, esse paciente já ter alguns planos de ação para que ele venha se sair bem dentro do seu dia a dia, de acordo com as crises e situações que são levantadas ao longo da sua jornada. Reestruturação de pensamentos de catástrofe, ou seja, não vou conseguir, então começar a trabalhar esses pensamentos, com pensamentos mais otimistas, positivistas, é importante, e planejar as pausas durante o dia, para que ele possa fazer mindfulness, ter
seu momento de regulação emocional, até mesmo um dia dele, amanhã somente para ele. Isso é importante para poder gerenciar esse estresse. Então o João ele conseguiu lidar melhor com a semana e, independente da alta demanda de reuniões, ele conseguiu manter a sua calma e aliviar um pouco mais os sintomas de ansiedade. Olha que interessante, né? É muito importante o autoconhecimento também do paciente consigo mesmo, os gatilhos e situações que ele vive ao passar do dia, assim ele consegue entender os sinais de alerta. Então sempre é importante focar na autonomia dos pacientes, isso é importante e essas estratégias que foram implementadas, elas são essenciais. A importância do rede de apoio também é única. Manter uma rede de apoio é uma âncora sólida para esse paciente em meio às suas tempestades emocionais. Além de compartilhar sentimento com amigos, familiares e também considerar sua participação em outros grupos. É importante que o paciente entenda que a vivência é importante em outros grupos. Não somente com o paciente, codepender do seu terapeuta, mas entender que em outros grupos ele pode também encontrar pessoas com troca de experiências, pessoas com outras vivências, que vão também participar dele, do processo terapêutico dele. Então a troca de experiências, solidariedade do grupo, isso é essencial para o paciente também. Resumindo, a prevenção de recaída é essencial para consolidar os avanços terapêuticos e também promover o bem-estar geral e a autonomia desse paciente. Até aqui, nós estudamos sobre prevenção de recaída. É muito importante você estar colocando em prática essas técnicas que nós aprendemos aqui, como roleplay, como reforço positivo, também como relaxamento progressivo e outras técnicas do mindfulness que são essenciais. Nós compreendemos que dentro da terapia não é uma enxurrada de técnicas que vai fazer a diferença, mas entender o que o paciente precisa e qual ferramenta eu vou utilizar naquele momento é importante. Não adianta passar várias técnicas e ferramentas para o seu paciente. Sempre seja pontual, uma ou duas, ao qual ele vai conseguir recorrer em momentos de SOS. Encerramos aqui as nossas videoaulas, que vocês possam focar agora nas escalas e também nas ferramentas extras do PDF, para que você possa fazer os testes com o seu paciente, utilizar a ferramenta de psicoeducação que já foi enviada para você, para que você possa colocar em prática isso dentro do seu consultório. Nunca esqueça, a psicoeducação é essencial em todas as sessões, para que o paciente entenda o que está se passando com ele, como ele vai reagir mediante isso e quais são as formas de agir segundo o que você passa para ele e transmite para ele dentro da sessão em momentos de SOS. Bom, até mais. Tchau, tchau.